Os advogados da defesa, pedem a liberdade imediata daquele motorista, o Arilton Bastos Alves, que é suspeito de provocar um gravíssimo acidente na BR-116 em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Na época, 39 passageiros de um ônibus morreram. O acidente aconteceu na madrugada do dia 21 de dezembro e envolveu 5 veículos. Segundo a Polícia Civil, Arilton estaria sob efeito de drogas. Ele dirigia a carreta bitrem que transportava indevidamente um bloco de granito. A carga se desprendeu, bateu contra o ônibus, que trafegava, obviamente, no sentido contrário. Hoje, a defesa do motorista apresentou exames que, segundo os advogados, desmentem que o motorista estivesse sob efeito de drogas. Além disso, eles afirmam que Arilton não excedeu o limite de velocidade e não teve culpa do acidente. É isso que nós estamos falando aqui agora, porque foram os argumentos apresentados pela Polícia Civil na época, Teria um limite de velocidade, ele estaria acima. Teria um limite da carga, estaria acima. A comprovação lá na análise do tacógrafo, para verificar essa velocidade e tudo mais. E, segundo a polícia, ele estaria sob efeito de álcool e drogas. Então, vamos ver agora as versões apresentadas pelos advogados. A reportagem é da Kiwane Rodrigues. Os advogados de defesa de Arilton Bastos Alves contestaram as informações divulgadas pela Polícia Civil e que levaram à prisão do motorista. Segundo eles, um exame toxicológico feito por um laboratório particular não detectou a presença de substâncias ilícitas no organismo do motorista. Ou seja, se a prisão foi baseada em um exame toxicológico de urina, esse exame de urina jamais foi apresentado. Nós estamos apresentando o material biológico, o exame do laboratório Hermes Pardini, não constando nenhum tipo de drogas. De acordo com o resultado divulgado pelos advogados, a amostra biológica de pelos das pernas foi coletada no dia 31 de janeiro de 2025, um mês após o acidente. O laudo mostra que o exame deu negativo para êxtase, cocaína e também outras drogas. Questionado sobre o fato do exame ter sido feito 1 mês e 9 dias depois do acidente, Raoni alega que a janela de detecção é de 180 dias, ou seja, 6 meses. Que é uma janela de detecção muito mais longa do que o exame de urina feito pela Polícia Civil. São 180 dias, são 6 meses e o resultado aqui está negativo para todas as drogas testadas. Tá? O advogado afirma que não teve acesso aos laudos do inquérito da Polícia Civil, porque corre em segredo de justiça. A batida aconteceu na madrugada do dia 21 de dezembro na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. O acidente envolveu a carreta, um ônibus de viagem e outros 3 veículos. 5 veículos envolvidos, sendo 3 veículos com uma participação secundária, um caminhão com uma colisão lateral bem leve, um automóvel onde os seus ocupantes se lesionaram levemente e uma caminhonete onde também os seus ocupantes se lesionaram. Um bloco de granito se desprendeu da carreta e atingiu o ônibus, que pegou fogo. 39 pessoas morreram e vários passageiros ficaram feridos. Arilton Bastos Alves fugiu do local e foi preso preventivamente em Barra de São Francisco, no Espírito Santo, no dia 21 de janeiro, um mês após a tragédia. As equipes se deslocaram de Teófilo Otoni para o Espírito Santo, com os investigadores de Teófilo Otoni, e já ficaram ali rodando pela cidade, tentando localizar o alvo, esse motorista. E aí, assim que ele tentou entrar no seu carro, foi abordado, não reagiu. Os resultados do exame toxicológico realizado pela Polícia Civil 2 dias depois do acidente, quando o caminhoneiro se apresentou, apontaram que Arilton estava sob efeito de substâncias como êxtase, cocaína e álcool, além de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos. As substâncias lícitas são alprazolam, que é um ansiolítico da classe dos benzodiazepínicos, e venlafaxina, que é um antidepressivo. No campo das substâncias ilícitas, cocaína e também derivados metabólitos do êxtase. Além disso, foi identificada um metabólito chamado cocaetileno, que
que é o resultado da degradação conjunta da cocaína e do álcool. Então, elas podem alterar, inclusive, os reflexos da pessoa na condução veicular. A polícia ainda aguarda a conclusão de laudos técnicos sobre a dinâmica do acidente para concluir o inquérito. Mas, para o delegado, alguns elementos já apontam que Arilton assumiu o risco de matar. O juiz que decretou a prisão preventiva levou em conta a ausência do motorista no local do acidente, o sobrepeso da carga da carreta, a ausência de conferência das condições de transporte da carga por parte do motorista, o excesso de velocidade, a jornada exaustiva de viagem, a falta de descanso adequado, além do uso de substâncias entorpecentes. Ele não confere em nenhum momento do trecho a carga. Ele não respeita o descanso obrigatório. Ele não há descanso que seria o conveniente de 8 horas. Ele viaja a maioria da parte noturna. Então, assim, foi um conjunto, além, claro, de substâncias que são inapropriadas para quem exerce um ofício de motorista profissional. Os advogados de defesa questionam a afirmação de que houve excesso de velocidade. Segundo eles, o caminhão tinha controle de velocidade e o aplicativo mostra que entre 3 horas da madrugada e 13h42, horário do acidente, o motorista não excedeu o limite de 85 km por hora. Nós temos um documento comprobatório da Volvo Connect que comprova que ele, no momento do acidente, ele estava a 85 km por hora. Portanto, ele não estava em excesso de velocidade. Informação contestada pela Polícia Rodoviária Federal. Um laudo da PRF aponta também que Arilton trafegava acima do limite da rodovia. O tacógrafo aponta que por 10 vezes o motorista excedeu 100 km por hora e chegou a atingir 117 km por hora. No momento do sinistro, a velocidade era de aproximadamente 93 km por hora, ou seja, excedendo a velocidade regulamentar de 80 por hora. Nos cálculos realizados no laudo pericial, ficou constatado que, se ele estivesse na velocidade de 80 km por hora, o tombamento não ocorreria e as demais eventos relacionados ao sinistro também não teriam ocorrido. A respeito do sobrepeso da carga e da ausência de conferência das condições de transporte, a defesa alega que o motorista checou sim as condições de transporte e que o sobrepeso não seria uma responsabilidade dele. A questão da amarração das pedras, isso todo caminhoneiro ele faz a conferência, tá? Durante o curso da viagem ele fez a conferência sim. Sobre o excesso de peso, isso não é responsabilidade do motorista. O motorista não tem autonomia para decidir sobre a questão da carga e peso que ele carrega. Ele só cumpre ordens da empresa para a qual ele trabalha. Para esse tipo de transporte, cada uma desses blocos de granito deveria ser transportado de uma só vez. Um conjunto, um caminhão-trator, mais um semi-reboque de 4 eixos. Entretanto, a empresa decidiu fazer o transporte das 2 rochas ornamentais de uma só vez, numa combinação de veículos que não é autorizada para esse tipo de transporte. Para os advogados, o caminhoneiro não teve culpa. Eles pretendem acionar a justiça para pedir que Arilton seja solto. O que foi colhido pela Polícia Civil e pela Polícia Rodoviária Federal foram os depoimentos oculares das testemunhas que trafegavam atrás do ônibus, né? Essas testemunhas prestaram depoimento no mesmo dia do acidente e elas atestaram para a Polícia Civil que viram o estouro do pneu do ônibus, o ônibus perdeu a mão de direção, invadiu a direção contrária, onde Arilton vinha trafegando, e acabou, por isso, havendo a colisão. Se o Arilton tivesse bêbado, drogado, alguma coisa nesse sentido, em tese teria havido colisão do cavalo mecânico com o ônibus, e não houve nada disso. O que houve foi a colisão com o segundo bitrem, porque no momento que ele tentou jogar para o acostamento para evitar a colisão de frente do cavalo mecânico com o ônibus, acabou que o segundo bitrem houve uma torção por conta de irregularidade do asfalto e o ônibus, quando estava vindo invadindo a mão de direção, acabou havendo a colisão com o segundo bitrem e acontecendo o que aconteceu. Hoje estamos impetrando um habeas corpus requerendo a liberdade do nosso cliente.